da música é muito mais complexo do que parece. A partir de um certo momento, é necessário que o artista esteja amparado por um pequeno exército de profissionais. Sim, e um dos mais importantes é o empresário, que muitas vezes é também produtor do artista. Hoje vamos receber no Persona uma pessoa que há décadas tem o seu nome ligado a inúmeros artistas nacionais e internacionais. Ele é uma das maiores referências na sua área, Manuel Poladian. Manuel Poladian, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu estou feliz de estar aqui, muito agradecido pela oportunidade, pois sou um fã do programa, assisto sempre e aprendo muita coisa com o programa. Nós vamos aprender muita coisa com você hoje, Poladian. Poladian, você ostenta nos seus cerca de 60 anos de atividades quase 40 mil espetáculos realizados. Centenas de artistas daqui e do exterior, vários recordes de público, milhões de pessoas já assistiram seus eventos que você promoveu. Nós, na verdade, precisaríamos de vários programas para falar sobre tudo que você fez. Mas essa ligação sua com a arte começou na infância a partir do seu pai, não foi? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Meu pai era um fotógrafo armênio, refugiado, né, que veio em 1930. E tinha um ateliê fotográfico no Belém, no bairro do Belém, onde eu nasci, numa bacia de Revelador. E meu pai reunia a sociedade armênia e promovia alguns espetáculos no Teatro Municipal, onde ele cantava, fez Mil e Uma Noite e outras peças, outros espetáculos. E eu, pequeno, ia ao teatro e ficava contemplando. No Teatro Municipal tinha um cenógrafo chamado Jaquieri, fantástico cenógrafo. Grande cenógrafo. E que me levava para conhecer os rudimentos, enfim, toda a parte interna do teatro. Você, com essa ligação sua com a arte, seu interesse pela arte, na verdade você queria ser comediante, não é? E acabou indo parar num programa de televisão? Isso, na verdade, eu fazia as festinhas e estava fazendo o curso na União Cultural Brasil-Estados Unidos de inglês. E teve o show da União Cultural Brasil-Estados Unidos, que o Antônio Miziara, inclusive, foi o diretor desse espetáculo, que depois você viu na Globo. E eu escrevi humor, e meu irmão e meu primo e mais um amigo, nós fazíamos os boçais. Os boçais. E alguns esquetes naquela época. E durante essa apresentação, o Goulart de Andrade, que era diretor do programa Grandes Atrações Pirani e Filco, ele assistiu e falou: vocês têm que ser contratados, né? Aí, quando eu falei que eu tinha 16 anos, ele falou assim: aqui nós pagamos cachê e você tem que ser emancipado e montar uma empresa para receber. Eu falei: não tem problema, né? Conversei com meu pai e falei: pai, para a faculdade eu vou precisar ser emancipado. Levei meu pai no cartório, me emancipei e ele não sabia, né? Que era para televisão. Mentiu para o papai. Mentir para o meu pai. Mas mentir para o bem é uma coisa saudável, né? Mas como é que ele reagiu quando soube que você estava na TV? A reação foi... Na verdade, nós, para treinarmos, até fizemos duas apresentações de circo no Tatuapé, antes de ir para fazer o programa. Quando a gente chegou na TV Tupi, eu falei: meu pai vai ver, né? Então, e fomos para o ar. E foi um sucesso enorme. Mas meu irmão voltou para casa mais cedo, meu primo também, porque eles eram menores. Eu ainda saí na madrugada e cheguei às 4 da manhã. E aí foi o problema, né? Porque às 4 da manhã a luz estava acesa, ele sentado numa poltrona, esperando, com chinelo bumerangue.
E aí apanhei legal, o chinelo fez a curva, eu virei, mas não adianta, ele veio. E fui embora, fui dormir. Mas na escola, eu era o primeiro da classe. Eu estava no último ano do curso secundário, né? Então, ia entrar na faculdade, entrei direto na faculdade. E dormi, né? No dia seguinte de manhã, conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, a apresentação nossa foi um grande sucesso. Convenci minha mãe, isso era o último ano do curso secundário, convenci minha mãe de que eu ia estudar, fazer só 3 meses e ia para a faculdade. Quer dizer, então, ia prestar o vestibular. E foi mesmo, né? Você E foi aí entrei estudar direto. direito lá no Mackenzie. No Agora, Mackenzie. lá no Mackenzie, você acabou sendo presidente do centro acadêmico várias vezes, né? E aí lá você organizou um evento sobre um movimento musical que estava surgindo principalmente no Rio de Janeiro, que ainda não tinha chegado com força em São Paulo. E aí nós vamos mostrar um quadro que nós produzimos sobre esse movimento para depois você comentar. Ok. Só não poderá falar assim do meu amor. A bossa nova é um estilo musical que traz influências do jazz, do samba e da música erudita. E se caracteriza pela suavidade do canto, harmonia sofisticada e o ritmo sincopado. Não me diga adeus. Ela surgiu no final da década de 1950, criada por jovens músicos e poetas como João Gilberto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Nara Leão e Carlos Lyra, que se reuniam em apartamentos da zona sul do Rio de Janeiro para compor e cantar. Mais bonito é morrer. O estilo alcançou enorme sucesso não só no Brasil, como também no exterior, especialmente nos Estados Unidos, onde recebeu gravações de intérpretes como Frank Sinatra, Stan Getz e Ella Fitzgerald. Entre seus maiores sucessos, destaca-se a canção Garota de Ipanema, a segunda música mais tocada do planeta. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Mas nos seus primórdios, a bossa nova era um movimento carioca, restrito à zona sul da cidade. Ela só ficou conhecida em São Paulo por conta de um jovem universitário que, inconformado com a exclusividade carioca, fez questão de trazer essa turma toda para se apresentar por aqui. O nome dele? Manuel Poladiano. Não dá ao trabalho de quem não tem capoeira que é bom, não cai isso. Realmente foi uma iniciativa minha. Em 1961, eu era calouro da faculdade, mas consegui ser admitido como diretor social do centro acadêmico. E aí, eu era do Partido Comunista na época e tinha o apoio de todos para poder viabilizar um festival. Havia o Festival da Balança do Mackenzie, eu falei, nós vamos fazer o Show da Balança, que era da Faculdade de Direito. Vamos fazer o Festival da Balança. Consegui patrocínio da Crush na época, que era da Coca-Cola. Consegui apoio do Omar Fontana, que me deu as passagens da Sadia na época, do DC3, do Rio de Janeiro para São Paulo. Consegui meu hotel do José Tijoux, enfim, todos os apoios possíveis. Naquela época, eu frequentava o João Sebastião Bar e frequentava a madrugada o Pedrinho Mata, Peri Ribeiro, enfim, os cantores de bossa nova de São Paulo. E eu tinha no Vinícius Moraes, no poeta meu amigo, né, como uma referência para seguir uma carreira diplomática quando eu estava começando direito. E o Vinícius declarou no Rio que São Paulo era o cemitério do samba, da música, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro, através da Silvinha Teres, que me recebeu primeiro, que foi maravilhosa, me levou para convidar Vinícius e Baden. Até as pessoas pensavam que era um escoteiro, não sabia que era um guitarrista. Vinícius e Baden, fomos acordar o João Gilberto às 6 da tarde, e trouxemos Vinícius, Baden, João Gilberto, Dick Farney, Lúcio Alves, Nara Leão, Silvinha Teles, enfim, e Roberto Menescal e Oscar Castro Neves. Montamos um sexteto com Roberto Menescal, Oscar Castro Neves, Bolão, Milton Banana, enfim, e César Camargo Mariano no piano.
E trouxemos todos os cantores da madrugada de São Paulo que cantavam Bossa Nova, né? Então, a Bossa Nova em São Paulo acontecia fortemente, mas só nas casas noturnas. Esse festival, nós tivemos lotação esgotada, 3.000 pessoas, 6 horas de espetáculo, começou às 9 da noite, terminou às 3 da manhã. Enfim, e foi copiado depois, graças a Deus, por várias outras universidades e faculdades. A Faculdade de Odontologia, Arquitetura, seguiram esse caminho dos espetáculos de Bossa Nova, né? Eu fiz este primeiro, depois fiz o terceiro e o último festival, quando aí já era presidente do Centro Acadêmico. E a gente tem o depoimento de alguém que participou do Festival da Balança, que é seu amigo desde aquela época, olha só. Polodian, meu grande amigo, você não imagina o meu contentamento, a minha satisfação, a minha alegria em poder saber que você está sendo homenageado pelo Persona. Porque você, Polodian, é uma pessoa que se não existisse, Deus o inventaria, pode saber disso. Você é um grande empresário, um grande produtor, fez muitos shows, mas muito mesmo, com grande capacidade, shows de categoria. Agora, o show que mais marcou na minha vida, e eu tenho orgulho em ter participado, viu, Polodian, é o show da Balança em 61. Você enfrentou todos os problemas e realizou, na minha opinião, o maior espetáculo que eu já participei e tenho certeza, esse espetáculo vai ficar guardado para sempre. Viu, Polodian? Aqui bem dentro do coração guardado, aqui nas esquerdas do meu peito. Porque você, Paulo Polodian, além de ser um grande produtor, você é uma pessoa maravilhosa. Daquelas que a gente diz, meu amigo, você tem todo o direito de permanecer feliz. Você é uma espécie assim de utilidade pública. Isso vem daqui do fundo, isso não é demagogia, não. Eu estou falando sinceramente. Aceite a minha saudade, o meu abraço e logo nos veremos. Se Deus quiser, a gente se encontra, tá? Um grande abraço, um beijo para você. Ali é maravilhoso, né? Não precisa dizer nada. O Ari, na época, eu vinha com aquela influência de ser um humorista da televisão, então eu misturava em intervalos humoristas e os cantores de Bossa Nova. E ele participou porque me disseram, tem um camarada cantando o Comedor de Gilete, né, que é fantástico, chamado de Toledo. E aí a gente foi atrás, convidou o Ari, desde aquele tempo nós somos amigos. Mas ele é doce, é uma pessoa maravilhosa, incrível humorista, né? Mora no meu coração. Obrigado, Ari. Eu queria que você falasse, teve um compositor, um cantor que ficou na porta esperando, com o violão debaixo do braço, queria cantar, e aí você não deixou. Na verdade, foi o terceiro Festival da Balança. O primeiro Festival da Balança foi apresentado pela Bibi Ferreira. O terceiro, pela Hebe Camargo. Acontece o seguinte, eu sou meio perfeccionista, e a cada momento, o terceiro festival, eu queria que fosse perfeito, começasse às 9 horas e terminasse à meia-noite. Então, mas não tinha jeito. Chegou um momento que tinham tantos convidados, né, todos queriam participar, tinham apoio. E Vinícius Moraes e Baden tinham cadeira cativa, podiam ficar o tempo que quisesse no palco. Enfim, nós estávamos com o elenco lotado. E na porta estava Lene Dale e Chico Buarque, que era aluno da Faculdade de Arquitetura da rua em frente ao Mackenzie, da Rua Maranhão, com violão. E foi uma das coisas que eu mais me arrependo, de dizer para ele, olha, meu amigo, não tem mais lugar, vai terminar às 3 da manhã, eu não consigo. Eu me arrependo profundamente, porque é um grande artista, respeito, adoro. Você não deixou o Chico Buarque cantar. Mas aquele não era... Está na sua biografia. Mas eu sou o maior admirador de Chico. Eu trabalhei com vários cantores, sempre pedi para cantar a música do Chico. Mas ele, não, infelizmente, nem ele, nem Lene Dale. Bom, Polodian, no terceiro Festival da Balança, você acaba lançando um grande nome aí que faria o maior sucesso, né? Quem é esse nome? No terceiro festival, eu fui para o Rio de Janeiro e Silvinha Teles me levou no Bottles para ouvir um cantor que estava surgindo, que cantava mais que nada, né? O Beco das Garrafas, né? O Beco das Garrafas, é. E onde o gerente era o Armando Pitigliani, que foi produtor de grandes artistas da Bossa Nova. Aí eu vi o Jorge, né? Falei, ela falou, vamos levar, que vai ser sucesso, né? E trouxemos o Jorge,
E realmente, uma coisa incrível, né? O Jorge entrou no palco às 1h30 da manhã e ele fez um sucesso inacreditável, né? E foi quando ele ganhou o primeiro troféu, que eu dava um troféu para os cantores, porque eles iam de graça e o show era beneficente por uma entidade de Santo André. Então, o Jorge, acabei encontrando com ele 30 anos depois. Eu assinei um contrato com o Jorge para ser empresário do Jorge Benjor durante 5 anos. E ele falou assim, o primeiro troféu que eu ganhei foi com você, aliás, o único. E quando a gente voltou, eu falei, agora nós vamos ganhar 10 troféus. E Jorge, de 93 até 97, ganhou realmente mais de 10 troféus, de todas as premiações que houveram. E fizemos o Jorge mais popular, mais jovem, com orquestra, pela MTV, tudo isso. Foi um grande sucesso. Grande Jorge Ben. Muito bem, agora, depois de formado, você vai fazer o seu doutorado lá em Paris. E lá acaba acertando a vinda ao Brasil de um cantor que estava fazendo muito sucesso naquela época, né? Mas vamos falar disso no próximo bloco, tá bom? Tá bom. Voltamos já com Manuel Poladian. Pronto, estamos de volta para continuar a nossa conversa com o Manuel Poladian. Poladian, para abrir esse bloco, nós temos mais uma mensagem para você, uma pessoa que estava lá no Festival da Balança, muita história, muita história. Olá, Manuel. Tudo bem? Estou aqui para fazer algumas perguntas para você. Primeiro, citar o fato que nós começamos juntos. Eu na gravadora Philips dos anos 60, como diretor artístico e produtor de discos, principalmente da Bossa Nova e da MPB. E você na Faculdade de Direito Mackenzie, fazendo aquele famoso show da balança. Então, uma vez você foi lá no escritório e perguntou, você não quer levar seus artistas para fazer show lá em São Paulo? Eu ainda perguntei, e qual é o cachê? Eu falei, não tem cachê. Eu falei, então eu vou, porque sem cachê já vi que o negócio é bom. Não é para ganhar dinheiro, é para divulgar a nossa boa música. E foi o que aconteceu. Fizemos vários shows lá com os Cariocas, Carlos Lira, Tamba Trio. Depois veio Elis Regina e depois veio Jorge Ben. Inclusive o Jorge Ben é interessante que ele não tinha nem roupa para se apresentar e você alugou um smoking para ele. E também não tinha baterista que acompanhasse. Então eu, como tinha um conjunto modesto, conjunto de dança, tocava bateria, fiz o primeiro show do Jorge Ben em São Paulo, justamente no show da Balança, eu de bateria e o Jorge Ben cantando. Que maravilha, não foi? Nós estamos agora num processo de divulgação mundial da Bossa Nova. Primeiro, você vai estar trazendo Arpi Alto, uma cantora armênia maravilhosa, multi-instrumentista e que tem uma quedinha pela Bossa Nova. E depois sobre o nosso projeto, que é o meu sonho de consumo, que é fazer um Buena Vista Social Club da Bossa Nova, para a gente sair pelo mundo divulgando a nossa melhor música e que tem melhor aceitação em todo o planeta. Né? Então, é isso, e parabéns, você é o empresário, o resto começando agora, né? Beijo grande. Mais que nada, sai da minha frente, eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Na verdade, o Armando, essa figura, né? Que a Bossa Nova deve muito, foi um dos pioneiros e um dos maiores incentivadores. Ele, como diretor artístico, deu oportunidades a todo mundo. Em projeto ainda para a criação do Bossa Nova Social Club, que é para fazer uma grande apresentação no Brasil. E vamos ter o apoio de Roberto Menescal e das grandes figuras da Bossa Nova e sair pelo mundo. É um projeto, porque a Bossa Nova só não é tão importante no Brasil mais. No mundo inteiro ela é respeitada, nos 5 continentes você escuta a Bossa Nova. E temos grandes intérpretes nos Estados Unidos, na Armênia, que podem fazer parte desse clube e são excepcionais. É uma juventude que vai trazer mais, vai renovar a Bossa Nova e trazer mais emoção a todos. O Armando é um parceiro, né? É um amigo. E eu admiro muito também, porque o que esse senhor Armando Pittiani fez pela Bossa Nova, pela música brasileira, poucos fizeram. Perfeito. Bom, a gente mencionou que você foi para Paris fazer o seu doutorado.
E lá você chegou a trabalhar como guia turístico, é isso mesmo? Na verdade é o seguinte, eu fazia o curso de manhã, eu era para ir fazer um curso de Direito Internacional Público em Londres. Quando cheguei em Paris, eu me apaixonei pela cidade. E aí tive que estudar francês em 3 meses, fazer 6 anos de Aliança Francesa, para poder fazer o curso de doutorado e conseguir a bolsa de estudo do quadro de cooperação técnica do governo francês, do Itamaraty e da Fundação Gulbenkian. Enfim, no começo, com as bolsas de estudo, as dificuldades, eu ia fazendo o curso de manhã e à tarde eu tinha livre, né? Eu comecei a visitar uns amigos e a minha matéria, a minha tese era sobre centralização e descentralização da administração pública, né? E o embaixador do Brasil, na época, Olavo Bilac Pinto, era professor catedrático da Universidade de Minas Gerais, de Mineira, e eu ia à embaixada pedir conselhos e orientações, porque eu sempre aprendi a ouvir as pessoas que sabem mais que a gente, e sempre tem alguém que sabe. E aí eu fui conversar, o embaixador falou assim, mas você tem as tardes livres? Tenho. Não, está chegando a dona Yolanda Costa e Silva, você não quer ser o guia dela? Eu fui levar nos museus depois, nos restaurantes, e no Lido, e nas casas de espetáculo. E depois veio Faria Lima, veio o professor Alfredo Buzaide. Eu gostei e acabei ganhando dinheiro como guia. E comecei a levar grupos, acabei assistindo 80 vezes o show do Lido, 70 vezes o Moulin Rouge, 50 vezes o Folie Bergère. Enfim, eu comecei a ganhar um dinheirinho honesto, correto e não atrapalhava meu curso. E Claro, seguir, tá né? certo. E aí acontece a sua primeira experiência como empresário artístico. Então, a gente quer saber como é que foi. Eu quando fui para Paris, eu levei o disco do Festival da Balança. Onde eu ia, para meu relacionamento, eu dava de presente, em agradecimento, dava o disco para as pessoas. E numa dessas meus presentes, eu acabei conhecendo a diretora da Rádio Europa número 1, que era muito importante, é a primeira em audiência, e ela, para me agradar, todo dia punha Carcará com Maria Bethânia, do disco do Festival da Balança. E toda quinta-feira eu ia na agência da Varig, na Avenida de Montaigne, porque chegava o Jornal do Brasil, né? Eu, no Brasil, no tempo de faculdade, eu já advogava como solicitador acadêmico e tinha o meu cliente maior, era o Valdomiro Saad, que era um empresário que tinha as maiores bandas de baile e fazia show nos clubes. Lá eu vi no jornal, em primeiro lugar no Brasil, Richard Anthony, Concerto para Aranjuez, né? E aí, são as coisas do destino, acontece quando você menos espera. A Marie France falou assim, você quer ir na festa amanhã? Eu tenho uma festa, eu tenho 2 convites. Eu falei, eu vou, Marie France. Onde que é? É na casa do Richard Anthony. Claro que eu vou, né? Aí liguei para o Valdomiro Saad e falei, Valdomiro, você tem interesse no Richard Anthony? Claro, é primeiro colocado. Então, calma, que eu vou falar com ele e depois te ligo, né? Aí eu fui na festa ela falou, não fala com ele, fala que você vai no escritório dele falar com ele amanhã. E eu fui no dia seguinte com a Marie France e o Richard queria agradar a Marie France. Ele me deu as condições financeiras que ele queria. Eu falei, mas Richard, em cima disso aqui, eu vou ter que colocar um cachê para mim e para a Marie France. Inclusive, eu vou com você para o Brasil, fico seu intérprete também. Falei, então, eu vou te dar, esse é o contrato, o modelo de contrato, eu quero receber dessa forma. Eu liguei para o Valdomiro Saad e vendi, né, o show, vim para o Brasil, cobrei o Valdomiro, voltei para lá e acabei fazendo a temporada com o Richard Anthony. Foi a primeira temporada internacional minha. Estreamos o primeiro show internacional no Canecão do Rio de Janeiro. E todo mundo falou assim, na cervejaria. Eu falei, é ali mesmo. Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les amène, mon amour, le soir tombé, on
vois flotter. Quanto custava um show internacional naquela época? Eu vou contar para você que esse show, nós pagamos $7.000 por 7 shows, $1.000 cada um. $1.000 cada um. Cada um. Era o maior sucesso da época. Era o maior sucesso da época. E eu cobrei mais 2.000, 1.000 para a Maria França, 1.000 para mim. E era um grande sucesso. O mercado do show business na área internacional, ele acabou, nos últimos 20 anos, seguindo um caminho muito difícil, porque o Rock in Rio e outros festivais, pagando verdadeiros absurdos. Um artista que nos Estados Unidos cobra 500 mil, eles pagam $1,5 milhão, como acabou de acontecer agora no Rock in Rio. Então, como eles têm muito patrocínio, eles têm condição de pagar isso, de subsidiar isso. Mas, comercialmente, é um péssimo negócio. Ou seja, para o festival funciona, mas você encareceu todo o custo dos artistas e inviabilizou tudo, né? Inviabilizou um pouco, né? Porque você cria novas atrações. O mundo do show business, ele tem um universo tão grande que não tem dono, né? E todos têm oportunidade, desde que sejam criativos, desde que saibam fazer obras do gosto do público, né? De volta ao Brasil, entra o Lee Jackson na sua vida, né? A banda Lee Jackson, uma banda paulistana que cantava em inglês, e você passa a empresariar a banda, o grupo, e se torna amigo dessa pessoa que mandou uma mensagem para você também. Falar do Dr. Manuel Valtevar Poladin é a coisa mais fácil para mim. Mas no meu caso, ele é o Mané. Eu conheci o Mané no Direito do Mackenzie, quando eu era calouro dele. Daí a gente começou a ficar amigo. E ele foi empresário da minha banda de rock, que era o Lee Jackson. E com o Lee Jackson a gente foi fazer shows na Argentina e tudo mais. Foi uma época maravilhosa pra gente com o Mané. Nesse momento, o André Midani, que era o presidente da Polygram, que é amigo do Poladin, ele estava precisando de um produtor artístico em São Paulo. E o Poladin perguntou para mim se eu gostaria de trabalhar na música e tal. Eu falei, eu gostaria. E, logicamente, fui fazendo uma carreira na Polygram. Depois eu fui trabalhar na CBS. E na CBS eu fiz algumas coisas com o Poladin, né? Com o Mané. Porque o Mané tinha o Ray Conniff. E eu começamos a fazer um trabalho forte com o Ray Conniff, gravando ele com músicas brasileiras e tudo mais. E depois eu também tinha lá o Richard Clayderman, ele empresariou o Richard Clayderman para mim. Eu estava lançando o Julio Iglesias no Brasil e eu fiz ele se interessar pelo Julio Iglesias e o sucesso está aí. Então eu deixo aqui o meu abraço, meu beijo ao Mané e a minha reverência para mim, o maior empresário que o Brasil já teve ou terá ainda, não sei. Hey girl, I hate that sound. It's in my brain, crashing round and round. O Marcos Maynard presidente da EMI, presidente dos Estados Unidos de várias gravadoras, e amigo do Mackenzie, filho do grande folclorista, né? Alceu Maynard Araújo. E a mãe dele era professora também, enfim, amigos do Mackenzie. E quando eu voltei, em 69, eu comecei a contratar, através de empresários internacionais, a representar alguns grupos como Christie, Mango Jerry, e tinha a Domingueira no Circo Militar. E aí descobri a banda do Marcos Maynard, chamada Lee Jackson, que era fantástica. Gravaram uma música de sucesso, Reigel, foi sucesso na Argentina, em toda a América Latina. E é uma amizade de mais de 60 anos. E quando o Marcos Maynard entrou na CBS, estava nos Estados Unidos, eu estava promovendo shows de Roberto Carlos no Brasil. E aí o Marcos me ligou às 2 da manhã e falou assim, estou aqui com o Julio Iglesias, você tem que ser o empresário. Eu falei, Marcos Maynard, você sabe que eu estou trabalhando com o Roberto Carlos, fazendo o projeto do avião, Emoções, e para mim, essa relação
de um artista concorrente, há sempre um problema, né? E é difícil administrar, porque... Mas mesmo assim, Marcos, me dá 5 shows do Julio Iglesias que eu vou promover, eu quero grátis. Eu vou promover e vou estourar Julio Iglesias e vender muitos discos. E o Marcos fala assim, 3 milhões de discos, é o meu primeiro trabalho como diretor internacional da Sony, né? Ótimo. Trouxe o Julio, fizemos 5 shows com lotação esgotada, venderam 3 milhões de discos, que o sonho do Julio é ser Roberto Carlos, né? Enfim, mas o Julio virou um Roberto Carlos melhor porque ele estourou no exterior, fez uma fortuna lá fora, administra bem suas coisas e é sucesso no mundo inteiro, tanto quanto podia ser Roberto Carlos. Agora, além dele, né, do Julio Iglesias, como o Maynard citou aí, o Ray Conniff, Richard Clayderman, mas vocês estiveram juntos também trabalhando com a Rita Lee, com os Titãs e outros ainda aí, mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Antes a gente queria saber, né, Atílio, sobre aquela tal noite que você ficou zanzando pelas tanguerias de Buenos Aires. E o que resultou desse passeio noturno? Não, eu na verdade, só para completar a questão que ele citou, Ray Conniff e Richard Clayderman, eu sou uma pessoa que eu não trago o artista só para fazer uma temporada. Eu participo, eu brigo pelo repertório. Enfim, fiquei amigo do Ray Conniff, fez 20 temporadas com o Ray Conniff. Richard Clayderman, já vou para a 30ª temporada na América Latina o ano que vem, em 2024. Então, a minha relação com meus artistas, a maior parte deles é duradoura, né? Sim. Com o Dionne Warwick também, já estamos há 25 anos trabalhando. Aí eu fui trabalhar como advogado, contratando os artistas internacionais para a Rede Globo, para o Festival da Canção. Um dos artistas do Festival da Canção, Demis Roussos, né, cantava Trick Trick, Velvet Morning e tal, ele falou, a gente te adora e queremos fazer uma temporada pelo Brasil depois do festival. O Harmonia ficou tão feliz com o show, teve um lucro exorbitante, né, e me convidou para ir um dia almoçar lá, me oferecer para fazer um show no aniversário do clube, um show de tango. Nessa época, eu estava trazendo Bill Haley e seus Cometas já como empresário e Billy Paul. Foram os primeiros artistas internacionais que eu estava trazendo. Eu era roqueiro, cabeludo e tal. Quando ele falou de tango, eu falei, isso é um horror, né? Ele falou, não, você vai assistir o show e você vê o show e se você quiser modificar, você modifica. Aí eu falei, então vamos com o diretor. Eu não tinha dinheiro. Confesso a você que era um advogado pobre, mas trabalhador. E aí peguei um avião, fui com o diretor para Buenos Aires e rodei a noite inteira em Buenos Aires. Michelangelo, Canho 14, Vieja Armazém, onde tinha show de tango eu ia. Eu ia com uma prancheta e com uma autoridade de conhecedor. Todo mundo pensava, né? Esse empresário. Mas na verdade eu estava notando... Especialista de tango. Eu estava notando as músicas que mais eram cantadas pelos brasileiros, em 74, nas boates, Carufa, Camenito, Por Uma Cabeça, enfim, todas as músicas que eram sucesso para fazer o repertório. E ia escolhendo em cada boate esse cantor, essa cantora, esse sexteto, esse trio. No final, contratamos 35 artistas para fazer esse espetáculo Harmonia, que tinha que ser maravilhoso. E tinha uma variedade enorme. Eu chamava Uma Noite em Buenos Aires, os melhores da noite portenha. E com o apoio da Globo, eu consegui fazer um show no AMB. E numa noite, a gente vendeu 12 mil ingressos de Uma Noite em Buenos Aires. Esse espetáculo que veio, né, do acaso, num acordo, vendeu 1 milhão de ingressos no ano seguinte, no Brasil, com 180 apresentações no AMB, 4 mil pessoas por sessão. E até hoje eu faço Uma Noite em Buenos Aires. Fiz, na pandemia, um espetáculo com o meu diretor musical, Carlos Bono. Fiz em Moscou com a Orquestra Sinfônica. Fizemos um show só com músicas de Astor Piazzolla. Enfim,
Eu, até hoje, amo o tango como nunca. E a noite em Buenos Aires, para mim, foi muito feliz. Aí me fala um pouco sobre a sua relação com os baianos que estavam chegando em São Paulo. Caetano, Gil, Bethânia, Gal. Me fala um pouco como é que você tomou contato com eles. Na verdade é o seguinte, no Festival da Balança de 65, a Bossa Nova, depois dos festivais de São Paulo, ela teve uma força incrível no país e no exterior. Aí eu falei, vou me socorrer dos meus amigos dos velhos tempos, que era o Jean Francisco Guarnieri e Augusto Boal. Fui até o Teatro de Arena e falei assim, acabaram de chegar aqui 4 baianos, magrinhos, né? Caetano, Gil, Bethânia e Tom Zé. Aí, só que eles estão com um problema. Eu falei, não, com a gente não tem problema. Eu era quintanista na faculdade, mas tinha feito também CPOR, era segundo-tenente de cavalaria, né? Oficial da reserva. Falei, o problema é com a censura, eu vou lá falar com o delegado da Polícia Federal, né? Então, eu quero que os 4 vão cantar no show, né? E eu fui até a Polícia Federal falar com o general Corrêa, o Silvio Corrêa de Andrade. Falei, general, sou presidente do Centro Acadêmico, estou fazendo um festival de Bossa Nova e eu preciso que esses 4 artistas... O festival sempre revelou novos artistas. A cada festival, um novo artista era revelado. Eu precisava colocar os 4 artistas. Ele falou assim, se eles não cantarem esta música, Roda e essa outra música, você pode fazer o espetáculo. Agora, se eles cantarem, eles e você vão ser presos. Com o Caetano, com o Gil, eles concordaram em não cantar as 2 músicas e foi uma apresentação maravilhosa. Bethânia estourou com Carcará depois na Europa com o nosso trabalho. Na década de 70, eu comprei mais ou menos uns 600 shows de Caetano durante 5 anos, do Guilherme Araújo. Eu fazia os circuitos universitários com Caetano. No começo foram 200 shows com Gilberto Gil. E Bethânia, durante 8 anos, eu fiz todos os shows de Bethânia, porque a tia Leia veio pedir para mim. Isso começou tudo quando a tia Leia, que era a procuradora deles, me procurou pedindo, olha, você faz shows internacionais e as nossas produções dão prejuízo durante 6 meses. E aí, como eu tinha feito uma noite em Buenos Aires, eu estava capitalizado, comecei a adiantar e comprar os shows deles. 150. Quanto ganha? 10 mil por show? Eu vou pagar 20 e começo a pagar desde o início. Aí comecei a trabalhar com Gal Costa há mais 10 anos. E são grandes talentos, né? Eu sou amigo de todos. A Flora do Gil trabalhou com a gente também na venda de ingressos da Gin História. Enfim, tem uma história grande com eles e eu sou muito grato a eles que me ajudaram muito. Porque a cada artista, não só eles ganham na promoção, como eu aprendo. Claro. A cada dia você vai aprendendo o tipo de público de cada um. Eu sou um autodidata como empresário, mas eu tenho referências e o empirismo vai a 100 por hora. Perdeu aqui, ganha ali, estuda por quê. E assim aconteceu nossa década de 70 com shows internacionais, com Ella Fitzgerald, com Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Miles Davis, John Warwick, Ray Conniff, enfim, um monte de show internacional e os nacionais em temporada. Quando eu era empresário da Elis Regina, em um determinado momento eu tinha todos os shows como promotor e empresário. Elis Regina, Gal Costa, Simone, Rita Lee. Foi a época do Falso Brilhante, né? Que é um momento histórico. Logo depois do Falso Brilhante. Ela fez com Ademar Guerra, Emília Muniz, foi um espetáculo maravilhoso. E aí eu comecei a trabalhar com Elis. Fiz Elis, Essa Mulher, Trem Azul, Saudade do Brasil, foi maravilhoso. Foi no Tuca, com os cenários Marcos Flaxman e Berbara. E depois dela você chega a Rita Lee. Aí Elis me levou de presente a Rita Lee. Então, assim, você tem que cuidar dessa moça, porque essa moça é brilhante.
Agora, você conheceu a Rita Lee num momento muito difícil da vida dela, né? Eu conheci a Rita Lee, levada pela Elis. Ela morava numa casa alugada, atrás do cemitério Araçá. Carreira desorganizada por causa que ela tinha só 2 horas normais, por causa de droga, enfim. Ela tinha uma vida difícil e a vida totalmente desorganizada. E com a ajuda do Roberto Carvalho, que é uma pessoa muito importante na vida da Rita, nós criamos a editora musical da Rita, vendemos a música Mania de Você para elas fazer um comercial, com o dinheiro compramos uma casa, convivemos 30 anos juntos, né? Claro que não podia faltar o depoimento, então, de Roberto de Carvalho. Oi, Mané, tudo bem? Então, eu estava pensando aqui na gênese da nossa relação, e aí eu me lembrei de quando a gente se conheceu, que nós fomos apresentados pela Elis Regina, que se tornou a madrinha da nossa relação. Acho que a gente sempre teve uma relação muito de família, uma relação muito amigável de família, nunca foi formalizada, a gente nunca teve um contrato entre a gente, foi sempre tudo realizado nos pilares do contentamento mútuo, onde a gente fez shows enormes, a gente tinha uma sintonia muito grande em relação aos objetivos e o que a gente queria fazer. A gente queria fazer coisas muito grandes e eu quero te desejar muita saúde, muita sorte, muito sucesso. A gente continua sempre relacionando a nossa amizade com a fraternidade que sempre nos uniu e que a gente sempre esteja trilhando o caminho do melhor possível para que a gente consiga chegar no destino que nos foi designado com o maior senso de dever cumprido da melhor maneira possível, tá? Beijos. Roberto é como um irmão. Quando comecei a trabalhar com a Rita e o Roberto, a sintonia, a troca de informações foi que provocou todo esse sucesso, né? É um talento incrível, eu falei antes de ouvir o Roberto. Me emociona porque eu gosto muito do Roberto, era como se fosse da minha família. Eu viajava com minha esposa, Roberto e Rita, fizemos o Brasil inteiro, fizemos a Argentina, fizemos o mundo. Foram 30 anos de convivência, né? E os dois são os maiores talentos do rock do Brasil, de todos os tempos, e criativos. Tem muita obra guardada lá com eles ainda que não saiu por causa de pandemia e outras coisas. Eram incríveis. E para mim é uma emoção muito grande, porque ele sabe que eu adoro e respeito, do mesmo jeito que eu trabalhei quase 18 anos com o Ney Matogrosso, com muita alegria, muita felicidade. São pessoas que gratificam a carreira do empresário. Porque eu me envolvo muito no show. Eu sou até chato porque sou perfeccionista. E mais perfeccionista do que eu era Roberto de Carvalho e Rita. Então você pode imaginar quando os três se reuniam. O primeiro momento de emoção da Rita foi quando eu sou advogado. Quando eu fui trabalhar com a Rita, a primeira coisa que eu fiz, tragam todos os contratos. Rasguei todos e iniciei uma nova carreira. Tive um atrito com o João Araújo da Som Livre, porque ela ganhava um royalty de 5% para passar para 15%. Ele brigou comigo, mas depois a Rita e o Roberto fizeram as pazes, porque eu estava revoltado que uma pessoa com esse talento, com tanta obra no mercado, sem condições financeiras, sem receber os seus direitos. Então, defendi e aprendi muito com o Roberto Carvalho, muito, e com a Rita. Incrivelmente, somos amigos, somos irmãos, e realmente ainda vamos fazer muita coisa boa, né, Roberto? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Emoções. Durante quantos anos você promoveu aquelas viagens do Roberto Carlos pelo Brasil afora, com aqueles aviões? Na verdade, em 1982, o Luiz Fernando Rocha, que era o empresário pessoal do Roberto, e o Robson Paraíso, que eram os dois produtores do Roberto, nós fizemos, eles queriam fazer levantar o Roberto
fortemente por todo o Brasil. E eu falei, vamos fazer 30 estádios, né? E de 82 até 88, eu comprei todos os shows do Roberto e promovi todos os shows. Começou com o Projeto Emoções, com o avião da VASP e ASPA patrocinando. E realmente é um talento inacreditável. Roberto Carlos é fora de série. E ele só não faz mais sucesso no mundo inteiro porque não quer. Porque o talento dele, suas composições, suas obras, são eternas, né? Então, foram muitas emoções mesmo. Bom, na volta a gente fala de mais artistas e desses mega shows que você traz para o Brasil. Pode ser? A gente volta já com Manuel Poladian. Pronto, o Persona está de volta. Vamos continuar a nossa conversa com Manuel Poladian. Lá pelos anos 80, Poladian, você se envolveu com o pessoal do rock brasileiro e um caso marcante foi o seu trabalho com a banda RPM. Como é que isso aconteceu? Na verdade, eu tinha, na década de 70, fiz os Baianos, né? Depois, no começo, fiz os Novos Baianos. E aí resolvi que eu tinha que partir para contratar bandas de rock, né? E aí contratei os Titãs e contratei o Capital Inicial, mas eu não estava feliz ainda, né? Eu queria alguma coisa mais importante, né? E que fosse mais popular, né? E aí, eu era empresário do Ney Mato Grosso, conversando com ele, falei assim, Ney, eu preciso de estourar uma banda de rock e vou investir o que for. Eu quero investir porque é o momento do rock, né? Foi na época que eu trouxe Sting, Tina Turner. Então, o Ney falou assim, ó, tem 2 meninos lá embaixo que estão com um disco, querem falar comigo, e eu gosto muito do trabalho deles, o RPM. Eu peguei, desci, fui conversar, vi aquele LP, liguei para o Marcos Mainar e para o Cláudio Condé, que eram diretores da CBS. Falei, e esta banda aqui? Olha, lançamos esse disco faz 2 anos, não aconteceu nada, a gente já investiu o que tinha que investir. Se você for seguir, segue por sua conta. Né? Eu falei, eu acredito nessa banda aí, porque o Ney falou que é bom, eu vou investir nessa banda. Né? E fui ver o ensaio deles. Saiu uma apresentação no Madame Satã, saí horrorizado. Né? Falei, nossa senhora, esses moleques aí, a bateria atrás do Paulo Ricardo, os outros 2, o Esquiavão feio. Então, grande músico, né? Precisamos de uma coisa mais organizada. E comecei a reclamar para o Ney, né? Falei, Ney, eles são bons, mas eles são muito amadores, né? Isso aqui vai demorar. Aí o Ney falou assim, eu dirijo o RPM. E aí o Ney foi construindo com eles um grande espetáculo, até quando chegou no fim, quando eu trouxe o raio laser para o show, aí eu falei, Ney, agora a gente precisa de uma grande música, né? Porque tem que fazer o que o público gosta, não adianta fazer só música inédita para você ficar feliz e eles não conhecerem, eles têm que cantar. E aí o Ney falou assim, e London, Paulo? Eu falei, eu cantei em Londres, acho maravilhoso. A hora que o Esquiavão foi para o teclado, e o Paulo cantou só os 2 juntos. Falei, está aí o hit, né? Vocês acertaram. O Ney acertou uma iluminação fantástica, a direção maravilhosa. Foi um fenômeno incrível. O Ney ajudou muito na direção e na performance, orientando cada um, já mandando todo mundo tirar a camisa para cantar à vontade, já mandando... Coisas de Ney. Então, o Ney é o máximo, né? Como pessoa, como tudo. O fato é que você também é responsável pelos gigantescos eventos, shows, né? Como você falou, o show da Tina Turner, David Bowie e por aí vai. A gente preparou um quadro sobre isso. Dá uma olhadinha.
Foi-se o tempo em que o grande público brasileiro precisava esperar anos ou décadas para poder conferir um show de um artista estrangeiro e muitos deles hesitavam em vir ao Brasil. A partir dos anos 70, essa situação começou a mudar quando o espetáculo musical Uma Noite em Buenos Aires realizou a incrível marca de 175 apresentações no Palácio das Convenções do Anhembi, que foram vistas por mais de 1,5 milhão de pessoas. Hoje prosperam em todo o país os chamados mega shows, levados em grandes casas de espetáculos, espaços públicos e também em arenas esportivas. E não só de cantores e conjuntos estrangeiros, mas também para os nossos artistas. David Bowie, Tina Turner, Roberto Carlos, Leandro e Leonardo, André Rieu, RPM, Rita Lee, Ney Matogrosso e muitos outros lotaram estádios em mega shows que foram vistos por centenas de milhares de pessoas. Eventos que abriram um vasto campo de trabalho também para técnicos e prestadores de serviços. E o público brasileiro agradece e aplaude de pé. Quantas pessoas, mais ou menos, você envolve na hora de um evento desse, num estádio de futebol? Bom, nós fomos pioneiros na década de 80 com Tina Turner, Sting e David Bowie. No show da Tina Turner, nós ainda colocamos na abertura Joãozinho 30 e uma escola de samba. Virou um especial para o mundo inteiro pela HBO. De funcionários, 1.000 funcionários. Entre segurança e funcionários. E mais a segurança que não tem número, porque são 500 PMs, mais 1.500. Dependendo da quantidade de público, você vai aumentando a proporcionalidade. Mas você dá emprego para 10 mil pessoas, fora que traz de receita para o país, né? Para a cidade que é onde vai o espetáculo. E quanto tempo pode levar para você acertar a vinda de um artista internacional desse porte para o Brasil? Cada artista é um artista, né? Nesse porte pode levar 3 anos ou mais. Para mim contratar Ray Conniff, eu levei 10 anos. Caramba! Desde 1965, eu passava na casa dele, almoçava, como fã, tentava convencê-lo. Depois ele veio até a morte. Mas a Tina Turner, bom, eu estou tentando contratar Barbra Streisand desde 1978, onde eu fui numa festa na casa dela. Asnavour, levei 8 anos. Sting também, Sting foram 7 anos para trazer o Sting. E só foi viável porque a Coca-Cola patrocinou. Na época, $1 milhão era muito dinheiro em 88. Então, e esse dinheiro depois, para poder fazer Sting, Tina Turner, David Bowie em seguida, eu penhorei, hipotequei tudo que eu tinha. Ônibus, caminhões, propriedades, para poder viabilizar o espetáculo. É alegria. Eu sou um homem feliz, né, por ter grandes amigos e ter realizado muitas coisas e ainda vou realizar. É isso aí. Se Deus quiser. Por exemplo, não dá para a gente encerrar o programa sem saber o que vem por aí. Quais são as próximas atrações que você está trazendo para o Brasil? Nós já temos programados para o ano que vem Air Supply, está comemorando 48 anos de carreira. No mês de junho, Richard Clayderman de novo. Vou fazer um show com os novos cantores de Ray Conniff. Eu tinha uma relação com o Ray Conniff muito grande, que eu passei a ser empresário no mundo inteiro do Ray Conniff. Então, fiz Ray Conniff no México, fiz no Japão, e quando ele morreu, de repente, aí tinha um pedido dele, não deixa minha música morrer. E eu, como fiz todos os shows, tenho um compromisso de manter a música dele viva, e vamos fazer com novos cantores. Um grupo novo de coral, né? E músicos jovens também. E vamos reviver Ray Conniff, vai ser maravilhoso. Vamos fazer Sarah Brightman, né? E tem mais alguns nomes que nós estamos negociando, que um anúncio precoce pode provocar a perda do artista. Né? Mas eu estou sempre procurando alguma coisa nova que emocione. Para mim é o seguinte, eu também tenho a intuição do que é bom para o público, o que eu quero. Né? Eu dirijo hoje a maior parte do meu espetáculo, as pessoas de família
e acima de 30 anos. Então, vou buscar esses artistas nesse nível e vou de Il Volo, né? Os três tenores. Vamos ter um especial aqui na TV Cultura, de Il Volo em Jerusalém. E o Divo, os 10 tenores da Austrália. Esses artistas todos virão. E Uma Noite em Buenos Aires de novo. Não pode faltar Uma Noite em Buenos Aires. Não pode faltar. Não, e é sempre uma gratidão, né? Obrigada pela sua presença. Obrigado. E a gente, né, agradece também, como consumidores da música e da cultura, toda a tua trajetória, tudo que você fez, né? Todos os artistas que você empresariou. Muito obrigado pela sua presença, Pauladian. Eu agradeço essa oportunidade única, e, sobretudo, a emoção que eu passei com os depoimentos do Ari, do Roberto de Carvalho, do Marcos Painar. São irmãos, são pessoas que eu adoro, e foi uma surpresa. Eu quero dar os parabéns, que eu não sabia de nada, não tinha conhecimento, e achei que vocês têm razão de fazer desta forma, que você provoca mais emoção no momento, e a surpresa a pessoa tem que aceitar e se emocionar. Exatamente. Muito obrigado. A gente fica por aqui e volta no próximo domingo. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa e até lá. Ok, Pauladian.